E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu aqui de volta, tentando organizar um novo velho ambiente aqui, espaço, né, meu escritório, que em breve eu quero gravar um vídeo mostrando para vocês. Mas o assunto hoje aqui, como você já deve ter visto no título, o fim de uma era do nosso amigo Windows 10, que por sinal eu estava olhando aqui, faz algum tempo que eu já não faço uso do Windows 10, e eu sou um pouco suspeito a falar, porque para mim o Windows 10 sempre foi, mais do mesmo. E praticamente desde que lançou o Windows 11, eu já estava fazendo uso, mas de uma maneira um pouco diferente, né, eu sempre tive o hábito de desinstalar todas as fazer o deploy, né. É deploy? Deploy? Bom, agora o termo eu não lembro, mas de retirar as tranqueiras que a Microsoft empurra pra gente goela abaixo, né, apesar de você comprar a sua licença, praticamente você não é o dono, né, porque se ela empurra a goela abaixo, né. Mas hoje vamos bater um papo aqui, nada muito roteirizado. Eu já estou pensando em gravar este vídeo faz alguns dias e eu escrevi aqui uma pauta com alguns tópicos pra gente elencar aqui e bater esse papo. E eu acabei de entrar e ver aqui, né, que a versão do meu Windows é a 23H2. Nossa, e já também, assim como o Windows 10, parou de receber atualizações de segurança, as famosas atualizações automáticas, que deveras eu estou sempre pausando essa desgrama. E é engraçado, eu ainda hoje eu estava pensando assim: "Será que ainda sou cadastrado no Windows Insider Preview?", que é onde você se cadastra para estar sempre recebendo ali as versões betas, né, as versões mais atuais que ainda vão ser lançadas e você pode fazer o download e estar testando, reportando bug, aquela coisa toda. Mas ainda hoje eu estava pensando: "Será que eu sou?", porque eu cheguei nesse pensamento, porque eu sempre fui bem entusiasta, assim, com sistemas operacionais, tanto com macOS, com Linux, com Windows, e, tipo, sempre que lançava um sistema operacional eu já estava ali tentando usar, já testei diversas versões de Linux, né, distribuições para ser mais exato. Eu estava vendo aqui que eu ainda sou cadastrado no Insider, porque eu recebi um e-mail deles agora há pouco ali. Até fiquei surpreso, porque hoje eu estava pensando sobre isso. Eu não sou há algum tempo entusiasta com Windows, assim. Eu acho que já desde o 10 eu já comecei a perder, assim, esse, vamos dizer, esse tesão, assim, sabe? De esperar uma novidade, algo que mudasse, algo que fosse mais revolucionário. E a gente sabe que muito disso é pela maldição da Microsoft, né, porque é meme, né, praticamente, né, você tem sempre uma versão boa, né, que dá certo do Windows e uma versão ruim que dá totalmente errado, né, a Microsoft meio que ela foge da casinha, né. E aí nós temos lá desde o do eterno e saudoso XP, que foi talvez um dos sistemas operacionais que eu mais usei. E aí, né, nós temos os antecessores, mas partindo ali, né, de 2003, se não me engano, o lançamento do XP, partindo do Windows XP, que é o rei dos sistemas operacionais, juntamente com o Windows 7, talvez. Aí você vem para a bomba do Windows Vista, e eu confesso que na época eu tinha lan house e eu tentei muito usar o Windows Vista, porque eu achava ele bonito, diferente, mas, cara, o negócio não funcionava mesmo, só ficava carregando. Aí você tem, né, o Windows 7, que para muitos vai ser a melhor versão do Windows até hoje lançada, né, que daí seria o Windows bom. Você tem, pelo amor de Deus, o Windows 8.1, que ainda eu usei bastante também, porque eu lembro que na época eu ganhei uma key em algum local, em algum evento, algo do tipo, e eu usei bastante, tá, o Windows 8, mas também tirando algumas tranqueiras. Não era o melhor em Windows, mas inclusive eu tenho um amigo que ainda usa o Windows 8.1, é meu amigo DBA, pra falar, eu tô vazando aqui informação. Mas aí nós viemos com o Windows 10, que corrige a maldição, que as coisas entram no eixo, né, e agora Windows 11, que é a bomba do momento, né, pessoal. Mas assim, eu particularmente, né,
eu assisto muito YouTube, então eu tô sempre vendo o pessoal com os vídeos de tecnologia, hardware, desenvolvimento. Eu sou fã e eu sou um consumidor assíduo de conteúdo desse tipo. E o pessoal já há muito tempo, né, chorando que tem que migrar do Windows 10 para o Windows 11. Não, porque a Microsoft isso, a Microsoft aquilo. Cara, mundo corporativo, cara, a Microsoft é isso. Sempre foi e sempre vai ser, tá entendendo? A Microsoft é uma fábrica de gerar dinheiro, principalmente com licenciamento. Se você tem um pouco mais de contato aí com infraestrutura, com empresas, cara, a Microsoft, se você for uma instituição com CNPJ e ela pegar você usando o Windows pirata, ela vai te processar e você vai ter que entrar ali nos eixos, cara. E o licenciamento da Microsoft é quase um esquema de pirâmide, meu amigo. Mano, é um sistema de pirâmide, tá entendendo? Eu acredito que só na empresa que eu trabalho, atualmente, que eu presto consultoria, né, que a minha empresa presta consultoria para essa empresa, que presta consultoria para outra empresa. Então, aí a gente já vê, né. Eu acho que a empresa que atualmente eu ali estou prestando consultoria, tem um contrato firmado, ela vai desembolsar agora com as novas mudanças de licenciamento da Microsoft com Teams, com Microsoft 360, com licenciamento de Windows e outras coisas, cerca de 1,5 milhão, tá, cara. Então isso é só a ponta do iceberg, por cima, né. Mas voltando aqui, né, a nossa pauta do fim das atualizações ali, do fim da vida útil do Windows 10. Windows 10 que se encerrou dia 14 de outubro, né, hoje é dia 27, 22 horas da noite. Já tô meio atrasado no rolê, mas vocês que me aguentem. Então, meus amigos, nós temos aí praticamente o quê? 10 anos? Cara, 10 anos? Não, não creio, não creio. Espera aí, vamos olhar aqui, ó. Lançamento Windows 11 não, né, Windows 10. 27 de julho, na segunda-feira, 1º de julho, Microsoft lançou oficialmente o Windows 10. Estará disponível para o usuário final a partir do dia 29 de julho. Caraca, mano. É por isso também, né, que o pessoal vai reclamar, né. Nós temos aí 10 anos de um sistema operacional que reinou, né. Mas eu lembro que na migração do Windows 7 ali para o Windows 10, porque a gente nem contabiliza o Windows 8, foi a mesma choradeira na época e o meme se repete. Mas eu acho que a comparação é bem diferente, porque você estava saindo de um Windows muito bom, que era o 7, para um Windows também bom, que foi o Windows 10, né. Apesar de não ter muitas novidades e não ser muito atrativo, tipo, para o meu gosto, assim. Então, desde o início eu já usei o Windows 11. Eu tô bem atrasado, na realidade, com o Windows 11, porque o meu SSD aqui na minha workstation tá com a versão 23H2, que já até perdeu suporte a atualizações automáticas também agora junto com o Windows 10. Então, praticamente agora você tem mais um ano, pelo que eu estava lendo ali, se você fizer um cadastro, você ainda tem mais um ano, se não revogaram, de atualizações automáticas do Windows 10, né, estender a vida por mais um ano. Eu tinha feito, um shorts um tempo lá atrás, falando que a Microsoft ia amarelar. Pena que o frango tá amarrado ali, senão eu ia lembrar. Mas eu tinha feito um shorts lá dizendo que ela ia amarelar, ela deu mais um ano, né, mas daquele jeito. Pensando por esse lado, a versão 23H2 acabou também, então agora eu teria, se eu quisesse migrar, eu posso migrar para 24H2, que ainda tem mais um ano de atualizações automáticas, né, apesar de já estarmos na 25H2, e eu acho que eu vi um vídeo que lançou a 26H2 no Sairo Digital, algo, eu acho que esse é o canal. Eu vi por cima ali, mas até eu posso estar falando besteira. Talvez não tenha lançado. E a pergunta que eu vos faço, você que é usuário ali assíduo do Windows, não seria o momento de migrar para o Linux? Experimentar o Linux? Porque o que eu vejo no Windows 11 e o que eu tenho visto é anúncios no menu iniciar. Cara, até o Stream tá te enfiando anúncio goela abaixo. Hoje eu vi que a Claro já tá começando a vender o mesmo pacote que o Mercado Livre tá oferecendo, né, que é o pacote básico lá com os 4 streams e com anúncio, então não tem como fugir. O Windows tá indo para esse caminho, anúncios no menu iniciar, já não é de hoje, telemetria pra tudo quanto é lado, tá entendendo? Telemetria pra tudo quanto é lado.
o Copilot sendo empurrado goela abaixo, né, e, não adianta, né. É o momento da inteligência artificial e a Microsoft ela tenta empurrar isso a todo custo. Então vá de você querer estar refém ou não. Obviamente que, né, meus amigos, eh, eu acho que eles como o produto é deles, né, eu sei que eu vou ser hateado. Eles podem e têm o direito de querer empurrar aquilo para a pessoa, né. Mas talvez que fosse com uma certa elegância, né, você botãozinho ali no menu para ativar, para desativar aquilo que você quer, tá entendendo? Mas parece que a briga ela é eterna, a Microsoft empurra e a comunidade inventa uma maneira de burlar, de tirar a parada, tá entendendo? Cara, é surreal. E já é de anos assim, né. Então agora com o fim do Windows 10, talvez fosse o momento de você tentar partir para uma distribuição Linux, porque pelo que eu já vi, por exemplo, as novas versões do Windows 11 que vão ser lançadas, não sei se 26 ou 27 ali, né, H2, já vai vir por padrão até mesmo o bloqueio para tentar criar uma conta de usuário ali local na hora da instalação, tá entendendo? Então eles estão fechando o cerco. Claro que a maneira correta hoje, tá, minha opinião, posso estar errado. A maneira correta hoje de fazer a instalação do Windows 11 é usando aquele famosinho arquivo XML, que se você não conhece, eu vou deixar na tela este cara aqui, ó, XML Unattend. Eu acho que esse é o nome, tá? Esse XML é o mesmo arquivo usado por empresas que vendem computadores com licença OEM. Aquela empresa tipo Positivo, por exemplo, que exemplo não muito bom, né, mas nossa, meu Deus, é um processar. Vamos a um exemplo melhor aqui, né. Por exemplo, PCs da HP, PCs da Lenovo, que já vem com aquele Windows customizado já de fábrica, tá entendendo? Já vem numa certa etapa da instalação. Isso é feito com o arquivo Nattend, tá entendendo? O Auto Nattend é um XML que você pode configurar, jogar dentro ali do seu pendrivezinho, na raiz do seu pendrive, e ele já faz todo esse processo. Assim eles não vão ter como burlar, tá entendendo? Eles não têm, né, como tirar, porque daí eles vão estar cortando, a autonomia das empresas que acabam licenciando produtos para eles, tá entendendo? Então, esse é o caminho para fazer a instalação. Eu, obviamente, agora tenho que atualizar o computador da minha filha, que está com Windows 10, vai para o 11, e eu tô pensando eu tenho uma maquininha aqui que era a minha antiguinha workstation aqui, que eu usava quando estava indo presencial, e ela ainda também tá com Windows, e esses dias eu entrei pra ver, porque o Windows nela, assim, não me dava trabalho, era bom, tá. E aí você pode perguntar: "Nossa, mas você também estava usando o Windows na sua mini workstation?" Sim, porque eu precisava do Excel para gerenciar algumas planilhas lá, uns relatórios com mais de 1.000.000 de linhas. E o Excel para esse tipo de arquivo é o melhor, tá. Apesar de eu não ser fã de usar Excel nem nada, não sou nenhum expert, mal sei o básico, não gosto de Excel, mas eu precisava para poder gerenciar e ter autonomia nessa quantidade de linhas ali, né, por planilhas. E ela também tá na 23, precisa ser atualizada, mas ela vai virar um servidor provavelmente de arquivo. Ou eu vou estar usando, ou eu vou usá-la. Meu Deus. Ou eu vou usar essa máquina para gravar vídeos com hardware mais antigo, porque ela tem um i7 quarta geração, 16 GB DDR3 16666 e um SSD com uma plaquinha de uma empresa brasileira muito boa, por sinal, já com TPM 2.0, tá. Mas a pergunta que não quer calar, você já não deveria estar migrando para o Linux se você usa apenas o Windows? Principalmente você que trabalha com TI, é da área de tecnologia, não vou nem falar, né, se você é um desenvolvedor, um DBA, um analista de sistemas, alguém que trabalha com infraestrutura, eu fortemente recomendo, se você já trabalha, se você estuda, se você pretende entrar na área, eu recomendo fortemente que você tenha familiaridade com o Linux, tá entendendo? Instale num SSD secundário, faça, como eu já falei aqui, né, dual boot, mas aprenda a usar, resolver problemas usando o Linux, né. Esse dia eu vi um comentário ali que o cara reclamou:
"Ah, eu não uso Linux porque tem que dar 10 comandos para instalar um navegador". Cara, você tá por fora, tá falando besteira. E ponto, tá entendendo? Não é mais assim, já foi lá nos primórdios, mas hoje a coisa tá muito melhor e muito organizada, né. Então aqui, ó, então aqui eu gostaria de recomendar para vocês, algumas distribuições que, né, eu considero, legais, e aí vai do nível de cada um, vá também do querer de cada um, tá entendendo? Eu começo aqui com o Zorin OS, que é o meu queridinho, é o meu sistema atual. O Zorin OS já me ganhou lá, eu acho que na versão 15, foi 14 ou 15, quando eles já tinham os templates lá e na época tinha um template que é o template ali, o tema, vamos dizer assim, usado pela o tema do macOS, né, que eu sempre gostei. Eu acho o design do macOS espetacular, é muito bonito. E o Zorin ele sempre buscou, né, o Zorin é uma distribuição Linux, criada em cima do Ubuntu, e agora atualmente ele está na versão 18 e inclusive tem uma matéria bem interessante aqui no OMG Ubuntu, né, que é de uns dias atrás, que com o fim do suporte ao Windows 10, né, no dia 14, o Zorin teve, brincando ali, mais de 100.000 downloads em 2 dias. Porque realmente você vê por todos os cantos, na internet, no YouTube, pessoas recomendando o Zorin para pessoas que sempre usaram Windows e querem migrar, não querem ir para o Windows 11 e querem migrar. O Zorin realmente ele é talvez a distribuição Linux mais indicada por várias facilidades, facilidade na instalação, o visual dele é bonito. Eu sei que ele tem um tema também, que ele tem o tema do Windows ali 11, do Windows 10. Se você ele tem a versão Core, que é gratuita, e também tem a versão ali paga, que é a Pro. Obviamente você sabe que Linux é gratuito, mas essa versão Pro, tudo que tem na Pro tem na versão Core, vamos deixar claro. Mas, quando você compartilha, né, você compra o Zorin Pro, você adquire uma chavezinha ali que é para você ter suporte customizado se você precisar, e obviamente eles te dão uns templates lá do Mac, do Windows ali, os temas já configurados para você, nada que você, com certo conhecimento, também não consiga fazer usando a versão Core, tá. Mas esse é o meu queridinho. No meu hardware, essa versão foi a que menos deu problema. E já faz um bom tempo, tá? Que o Zorin é a versão que menos vem dar problema. O ano passado, quando lançou a versão do Ubuntu, a 24, ou foi esse ano, acho que foi esse ano. Eu tentei usar de novo o Ubuntu, mas não me agradou. De vez em quando ali, né, para ano passado, ali final do ano passado, eu tentava outra distro, mas cara, chegava no final das contas, eu voltava para o Zorin e não adianta, é o meu queridinho. É o que não tem me dado trabalho, compatibilidade total com o meu hardware. No momento eu estou na 17.3 e agora eu pretendo instalar a 18, porque eu preciso mexer na minha workstation, também quero estar gravando para mostrar aqui para vocês. Eu chamo de workstation porque é um computador meu pessoal que eu montei, mas ele é destinado ao trabalho, né, é uma estação de trabalho. Então eu tenho que vou estar trocando o gabinete dele, mas esse é assunto para outro vídeo, eu quero detalhar bem para vocês. E quem sabe ali eu vou refatorar a minha workstation, eu também já posso estar mostrando para vocês o processo de instalação e as coisas que eu uso aqui, né, meu terminal, como que eu gerencio as versões do Java ali e do Maven com o SDKman, e outras coisas ali a gente pode estar configurando junto também, vai ser bem bacana. Isso é um conteúdo bem legal para live, né, então quem sabe aí se vocês gostarem, a gente abre aí num sábado uma live ali durante a tarde, e eu vou trocando as peças aqui que eu preciso trocar o gabinete, limpar e fazer toda a formatação. Vai bastante horas aí, quem sabe a gente não grava uma live, né, fica a critério aí de vocês, se vocês gostam desse tipo de conteúdo. Mas aí depois a gente vem com o Ubuntu, que não tem o que falar,
E super recomendo você experimentar o Ubuntu, tá entendendo? Eu faço tempo que não uso o Ubuntu, tentei usar recentemente, mas, primeiro, já falei do Zorin, é derivado construído em cima do Ubuntu. Outra distro que eu gosto de recomendar é o Linux Mint. O pessoal lá do Senai, é onde eu já trabalhei, né, lá as máquinas do Senai, todos os notebooks vêm com Linux Mint. E inclusive ele tá numa versão bem legal agora, bem bonita, que é a 22 ou a 24. Eu não lembro muito bem, eu dei uma olhada por cima. Eu já tentei usar as versões anteriores do Linux Mint até, mas eu sempre tive problema com a minha placa NVIDIA. Eu não sei por quê, eu tenho uma 2080 Super. E até mesmo em outra placa que eu tenho aqui, que eu vou fazer uma troca aqui, que tá ali embaixo, ó, que é uma 3060, que é uma 3060 de 12 gigas, que eu quero começar a dar uma estudada, uma brincada mais com IA, e eu já tô separando esse PCzinho, quero fazer algumas trocas aqui. E por incrível que pareça, eu sempre tive problema com o Mint diretamente no meu hardware. E é questão de drive, outras coisas também. Eu ajustei, mas eu particularmente eu não gosto do Cinnamon, né, então é gosto pessoal, eu sempre gostei do Gnome. E se você não sabe do que eu estou falando, nós estamos falando de praticamente temas, né, de área de trabalho e coisas do tipo, dá uma procurada aí que eu tô falando bem por cima, né, eu também não quero me aprofundar, né, não é o escopo deste vídeo. E aí a gente tem o Omari não, né, o Omart, eu acho que essa é a pronúncia, Omart, que que praticamente não é uma distribuição Linux, né, senão vocês vão me crucificar aí nos comentários, mas ele é um Arch Linux e foi construído, em cima do Arch Linux, né, ele usa Hyprland. Se você não sabe o que que é um gerenciador de janelas, onde o sistema ele é projetado para dar a preferência de você utilizar o teclado, tá entendendo? Então, você, se assim como eu não, você usa muito mouse, eu adoro usar o mouse, eu gosto do mouse, eu acho o mouse prático e pronto. Então, mas eu ainda quero experimentar, tá? E quem sabe a gente pode experimentar junto também. É um sistema, na realidade, eu não sei bem dizer se ele é um tema, o que que ele é, mas o nome dele aparentemente é derivado de uma palavra japonesa. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem no comentário. Que quer dizer que o chefe decide por você, sabe? Quando você vai no restaurante, aí o chefe decide que vai fazer o prato ali, você vai comer. Meio que é isso, né? O criador, o criador dele, né? O David, né? Que é o famoso criador do Ruby on Rails e cofundador da 37 Signals aqui, né? Ele, ele aparentemente usava Mac, usava o sistema do Mac. Mas não estava gostando por algum motivo ou outro, o cara simplesmente botou a mão na massa lá e criou uma das não distros, mas eu não sei como é que eu posso chamar, mas mais geniais, assim, bonitas que eu já vi. Realmente é muito bonito. Os temas, tudo é bonito, parece muito funcional. E ele é meio que projetado para você que é desenvolvedor, porque ele já vem muita coisa pré-instalada, né. Então, talvez para um usuário mais final, você vai ter que fazer uma limpeza, vai ter que fazer uma desinstalação de algumas tranqueiras, vai ter que fazer talvez um deploy ali, né. Mas também dê uma olhada em alguns vídeos, tente experimentar. Eu vou experimentar, quem sabe a gente grava aqui, experimenta junto, e vamos descobrir se é bom ou não, né. Eu já vi na maioria dos vídeos que você vê, o pessoal tá falando bem na internet no geral, né. E se você não quer ficar refém do Windows 11, né, da Microsoft, e você neste momento não quer abrir mão do Windows 11 e não quer ficar refém, tente fazer uma instalação limpa, retire as tranqueiras e se atende a você, vida que segue. Ah, mas eu só consigo rodar o pacote Adobe no Windows. Sim, mas agora com Linux nós temos lá, ó, nós temos containers que rodam o Windows por trás e você já consegue rodar também esse tipo de aplicação e até jogar o atalhozinho na área de trabalho, tá? Se você quiser. Mas aprenda a não ficar refém de todas as tranqueiras que a Microsoft vai empurrar e vai tentar e vai continuar empurrando, tá entendendo?
Obviamente, né, precisamos falar de jogos, e se você é um gamer, né, juegos, você é um gamer e quer facilidade, não vejo problema continuar usando o Windows ali e, né, vai ter os seus jogos. Obviamente, se você quiser um pouquinho mais de aventura e se você é curioso, assim como eu, quer experimentar as coisas, tentar migrar para o Linux é uma boa opção. Se você é usuário AMD, eu acho que os drivers têm uma compatibilidade ainda um pouco melhor que a NVIDIA. A gente sabe que sempre tivemos problemas com os drives da NVIDIA para rodar jogos, mas isso está mudando, tá? Eu não achei aqui, mas eu esses dias na televisão eu vi passar na minha timeline ali um vídeo de um gringo falando que possivelmente o pessoal tá prestes a fixar ali os problemas da falta de desempenho da NVIDIA no Linux, tá. Meio que os caras acharam algumas coisas bem interessantes ali e estão corrigindo. Quem sabe em breve a gente vai ter novidades aí, tá. E já tá muito interessante o cenário do Linux para games. Já tá ali muito, muito embutido, né. Bom, meus amigos, hoje era mais um bate-papo para a gente falar sobre o fim do Windows 10, né, e a choradeira aclamada na internet. Mas eu pincelei um pouco de cada coisa ali, com certeza eu vou ter que fazer uns cortes, porque esse vídeo ficou maior do que eu esperava, mas eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Um abraço, valeu, falou, fui.